Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo que não deveria existir. Imagine descobrir uma construção tão antiga que ela muda completamente tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Um templo construído há mais de 11 mil anos, milhares de anos antes das pirâmides do Egito, antes de Stonehenge e até mesmo antes do surgimento da agricultura organizada. Algo que, segundo os livros de história, simplesmente não deveria existir. Parece impossível, mas esse lugar é real e continua intrigando cientistas até hoje. Seu nome é Göbekli Tepe, um dos sítios arqueológicos mais misteriosos já encontrados e que pode representar a descoberta mais importante da arqueologia moderna. Göbekli Tepe está localizado na atual Turquia e foi identificado pela primeira vez em 1963 durante uma pesquisa arqueológica. Na época, os pesquisadores acreditaram que o local era apenas uma formação de pedras antigas sem grande importância histórica. Durante décadas, o local ficou praticamente esquecido, até que em 1994 o arqueólogo alemão Klaus Schmid decidiu investigar o lugar com mais atenção. O que ele descobriu mudou completamente a forma como entendemos o desenvolvimento da civilização humana. Durante as escavações, os pesquisadores encontraram enormes pilares de pedra em formato de T, alguns chegando a mais de 5 metros de altura e pesando até 20 toneladas. Essas estruturas estavam organizadas em círculos perfeitamente planejados, mostrando que aquilo não era uma formação natural, mas sim uma construção feita de forma intencional e extremamente bem planejada. Isso já seria impressionante por si só, mas o verdadeiro choque veio quando os cientistas determinaram a idade do local. Utilizando técnicas modernas de datação por carbono, os arqueólogos descobriram que Göbekli Tepe foi construído por volta de 9600 a.C. Isso significa que ele tem mais de 11 mil anos de idade. Para comparação, as grandes pirâmides do Egito foram construídas cerca de 4.500 anos atrás e Stonehenge cerca de 5.000 anos atrás. Göbekli Tepe é mais que o dobro da idade dessas construções famosas. Essa descoberta forçou os historiadores a reconsiderar uma das ideias mais fundamentais sobre o desenvolvimento humano. Durante muito tempo acreditou-se que os seres humanos primeiro desenvolveram a agricultura, depois formaram aldeias, depois cidades e só então começaram a construir templos e monumentos religiosos. Mas Göbekli Tepe parece mostrar exatamente o contrário. Alguns pesquisadores agora acreditam que a necessidade de se reunir para práticas religiosas pode ter sido o que levou os humanos a se organizarem socialmente, o que posteriormente levou ao desenvolvimento da agricultura e das primeiras cidades. Outro mistério impressionante é a identidade dos construtores. Na época em que Göbekli Tepe foi construído, os humanos eram considerados apenas caçadores-coletores, grupos nômades que sobreviviam da caça e da coleta de alimentos naturais. Eles não possuíam cidades, não tinham escrita, não tinham metalurgia e não possuíam ferramentas avançadas. Mesmo assim, conseguiram extrair, transportar e posicionar pedras gigantescas com uma precisão impressionante. Isso levanta uma questão que ainda não tem resposta definitiva: como uma sociedade considerada tão simples conseguiu realizar uma obra tão complexa. Os pilares encontrados no local também apresentam esculturas extremamente detalhadas de animais como leões, raposas, cobras, escorpiões e aves de rapina. Esses relevos mostram um nível artístico muito mais avançado do que se esperaria para aquela época. Alguns arqueólogos acreditam que esses animais podem ter significados simbólicos ou espirituais. Outros acreditam que podem representar histórias, mitos ou até constelações observadas no céu antigo. Até hoje, o verdadeiro significado dessas esculturas permanece desconhecido. Talvez um dos aspectos mais intrigantes de Göbekli Tepe seja o fato de que o local não foi destruído por uma catástrofe natural ou abandonado simplesmente pelo tempo. Evidências mostram que ele foi deliberadamente enterrado pelos próprios construtores por volta de 8.000 a.C. Toneladas de terra foram usadas para cobrir as estruturas cuidadosamente. Isso não parece ter sido um acidente. Foi uma decisão intencional. Mas por qual motivo alguém enterraria um monumento tão importante que levou tanto esforço para ser construído? Algumas teorias sugerem que isso pode ter ocorrido devido a mudanças religiosas ou culturais.
Talvez novas crenças tenham substituído as antigas e o templo perdeu sua importância. Outros pesquisadores acreditam que pode ter sido parte de um ritual simbólico de encerramento. Existe também a hipótese de que o local foi enterrado para ser protegido, mas até hoje não existe uma explicação definitiva. Outro fato impressionante é que apenas cerca de 5 de Göbekli Tepe foi escavado até hoje. Isso significa que cerca de 95 do local ainda permanece enterrado. Arqueólogos acreditam que o trabalho completo pode levar décadas ou até mais de um século. Isso significa que muitas descobertas ainda podem estar escondidas sob o solo, esperando para mudar novamente o que sabemos sobre nosso passado. A descoberta de Göbekli Tepe também levanta e questões profundas sobre a origem da civilização. Se humanos foram capazes de organizar construções complexas antes mesmo da agricultura, isso pode significar que nossa evolução social foi muito mais complexa do que imaginamos. Talvez existam muitos outros sítios antigos ainda não descobertos que possam contar partes perdidas da nossa história. Existem também teorias mais controversas que surgiram devido ao mistério do local. Algumas pessoas sugerem que Göbekli Tepe poderia ser evidência de uma civilização perdida muito mais avançada do que imaginamos. Outros acreditam que pode representar um estágio de conhecimento humano que ainda não compreendemos completamente. Embora essas ideias sejam debatidas, a maioria dos cientistas prefere explicações baseadas em evolução cultural gradual. Mesmo assim, o local continua desafiando explicações simples. O que torna Göbekli Tepe tão fascinante não é apenas sua idade, mas o fato de que ele mostra que talvez ainda saibamos muito pouco sobre as origens da civilização humana. Cada nova escavação traz novas perguntas. Cada nova descoberta desafia antigas certezas. Isso mostra que a história não é algo completamente fechado, mas sim um quebra-cabeça que ainda está sendo montado. Talvez Göbekli Tepe represente o momento em que os humanos começaram a pensar além da sobrevivência diária e começaram a buscar significado, espiritualidade e organização social. Talvez represente o verdadeiro começo da civilização, ou talvez seja apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior que ainda não conseguimos ver por completo. Uma coisa é certa: Göbekli Tepe continua sendo um dos maiores enigmas da arqueologia moderna e um lembrete de que nossa história pode ser muito mais antiga e complexa do que imaginamos. E enquanto escavações continuam, talvez novas respostas apareçam, ou talvez novos mistérios surjam. Se você gosta de história antiga, civilizações perdidas e descobertas arqueológicas que desafiam o que acreditamos saber sobre o passado, continue acompanhando o canal Chama do Saber, porque ainda existem muitos mistérios escondidos na história da humanidade esperando para serem descobertos.